Olá, meus irmãos, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por aqui com vocês mais uma vez, o evangelista José Luiz, do canal Jesus Cristo Sobrenatural. Hoje nós vamos ter aqui um formato de vídeo um pouco diferente, porque nós vamos ver um trecho da poderosa mensagem A Invasão dos Estados Unidos, mas antes deste trecho, desta mensagem, nós vamos ver aqui um vídeo de aproximadamente 5 minutos de um congressista brasileiro, é o Gustavo Gaia, de uma denúncia que ele faz aqui no seu canal do YouTube, onde ele publicou um vídeo que mostra, que ele nos mostra como o estado da Califórnia, com seu governador recentemente, criou uma lei imoral, uma lei perversa, uma lei que visa destruir a família, as crianças. E isso é um assunto muito importante para todos nós. Nós não devemos estar totalmente omissos disso aí, né? Não vamos estar propriamente envolvidos ao ponto de acharmos que isso é mais importante do que a nossa fé, mas nós temos que estar atentos, porque o irmão Brana pregou que o comunismo invadiria os Estados Unidos. Nós estamos vendo isso aí claramente acontecer. Olha, fica no vídeo que você vai ver como que uma mensagem que foi pregada em 1905, nos anos 50, ainda do século passado, né? E isso está parece tão recente, parece que ele estava dizendo, mostrando para nós o que iria acontecer hoje, nos dias de hoje. Então fica conosco. Esse vídeo aqui é um alerta muito importante para mostrar que o menor dos males que a esquerda pode causar na humanidade não é na economia, não é na miséria, na fome. Melhor seria se fosse esses os piores problemas que eles podem causar. O governador de esquerda da Califórnia, que é o estado mais esquerdista dos Estados Unidos, acabou de assinar uma lei que, na minha opinião, é talvez a lei mais perversa já assinada na história do mundo democrático. De acordo com essa lei que ele assinou, o seu filho, dentro de uma escola, poderá passar por um processo de transição de gênero sem que os pais sejam sequer alertados. Preste atenção na importância disso. Você deixa seu filho na escola, professores militantes enfiam na cabeça do seu filho que ele não é menino, ou da sua filha que ela não é menina, e aí uma criança de 5, 6, 7, 8 anos pode virar e falar assim: então eu acho que eu não sou menino. A escola pode imediatamente começar um processo de bloqueador hormonal, de bloqueador de puberdade, de transição de sexo no seu filho, sem que você, pai, mãe, sequer fique sabendo. Essa lei ela é tão abjeta, ela é tão demoníaca, que várias pessoas já estão dizendo que vão sair da Califórnia. O Elon Musk acabou de declarar que vai tirar a sua empresa, a SpaceX e a X, da Califórnia e vai para o Texas. Prestem atenção no quão ruim é isso, gente. A escola, que deveria ser um ambiente seguro, e que há muito tempo já não é por causa desses militantes travestidos de professores, agora se tornou o lugar mais perigoso, literalmente, o lugar mais perigoso que um pai, que uma mãe, que uma família na Califórnia pode deixar os seus filhos. Eles podem pegar o seu filho, deturpar, mutilar o seu filho, a sua filha, o amor da sua vida, o motivo que você existe, sem que você sequer saiba. E se você tentar falar contra isso, você pode perder a guarda do seu filho. Se você se posicionar contra essa abominação, você pode perder a guarda do seu filho. Cara, isso é tão... A gente está tão preso nesses eventos superficiais, na questão da economia, a esquerda falam, nas guerras que eles implicam, no aumento da criminalidade, que talvez a coisa mais destrutiva que se pode fazer, isso é destruir o ser humano, é destruir o indivíduo. Acabou de ser aprovado na Califórnia, que é um estado dos mais ricos e maiores dos Estados Unidos. Já há vários estudos mostrando o quanto isso é danoso para a mente e para o psicológico de uma criança. Essa é o que a gente fala, que a esquerda sempre fala, e o jornalismo fala que a gente fica levantando essa bandeira inexistente conspiracionista da ideologia de gênero. Olha o que está acontecendo na Califórnia, gente. O governador de lá acabou de liberar essa lei. A esquerda
A esquerda acha que os nossos filhos não são nossos. Para a ideologia esquerdista, as crianças pertencem ao Estado. E o Estado esquerdista quer formar militância, infantaria ideológica. Mesmo que para isso tenha que destruir os nossos filhos. É o que a esquerda sempre fala. A Duprac no Brasil fala. Os nossos filhos não são nossos, pertencem ao Estado. Cara, isso é tão... Por que eu estou falando isso? Isso vai chegar no Brasil. Na verdade, já está chegando no Brasil. Já existem hoje centenas de milhares de militantes travestidos de professores esperando você bobear por um segundo para ele sequestrar o seu filho. O lugar mais perigoso que você pode colocar o seu filho hoje é dentro de uma escola. Eu não estou dizendo que todas as escolas ou todos os professores, mas o lugar onde corre mais risco de algo ruim acontecer para destruir a vida do seu filho hoje está sendo a escola. Isso é surreal. O maior teste de moralidade de uma civilização é a forma que ele cuida dos seus filhos. Gente, a gente está fracassando. E aí, não agir de forma enérgica contra isso é a maior covardia que você possa cometer enquanto adulto. E agir de forma enérgica contra isso, defender a inocência e a pureza dos nossos filhos, é ser radical? Você quer ser o quê? Radical ou covarde? Covarde, você está entregando seus filhos pro demônio. Isso que foi aprovado na Califórnia agora é a coisa mais abjeta que eu já ouvi falar na história do mundo democrático, da humanidade, gente. Agora, o Estado tem o direito de mutilar o seu filho, de destruir a mente do seu filho, sem que você saiba, e você nem pode fazer nada para impedir. Parabéns à esquerda. Isto é a esquerda. Por isso que eu falo, a crise econômica, a miséria e a criminalidade nem é o pior problema desse pessoal. É o que eles fazem com as crianças. Deixe-me mostrar-lhes de onde isto veio. Na Primeira Guerra Mundial, quando a França bem ali afastou-se de Deus em seus licenciosos anos 90, e começou... Agora, eu vou tomar um pouco sobre moral. Deste modo, vocês todos apenas sentem-se bem quietos por alguns minutos. Olhe, ali atrás, no princípio, na França, ali é onde baixeza e sujeira primeiramente iniciaram. Se alguma vez houve uma toca de rato no mundo, é Paris, França. Eu tenho viajado quase que a maioria dela, e esse é o pior lugar que eu já vi. E Londres, Inglaterra, não é grande exceção. E os Estados Unidos estão entrando diretamente na linha disto. Isso é correto. Aí estão eles. Toda vez que se rompe a moral da feminilidade, rompe-se a espinha dorsal da nação. Aqui você vai nos próprios países deles e diz que você é um missionário, eles não gostam. Dizem, o que você vai nos dizer para fazer? Como cantar canções obscenas sobre nossas esposas ou sobre nossas garotas? Você vai nos dizer como nos divorciarmos de nossas esposas? Nos ensinar como beber uísque e agir da maneira que nós fazemos? Isso é o que nós somos. Nós nos chamamos de nação religiosa, a nação cristã. Bem, aqueles pagãos na África poderiam nos ensinar moral, como viver. O lugar mais podre nos Estados Unidos, ou no mundo, quase, é esta nação, como se tornou. Eu sou americano, certamente. Porém, irmão, eu não posso evitar, diante de Acabe e Jeosafá, eu tenho que dizer o que Deus diz que é a verdade. É isso que a igreja necessita apoiar hoje. Se isso intervém entre a nação e Deus, é Deus sempre. Sim, Senhor. Note, na França, eles iniciaram toda a sua podridão e seguindo adiante da maneira que eles viviam ali. E então, Deus mandou a Alemanha até eles para surrá-los um pouquinho. Logo, nós fomos ali para salvar a pele deles. Então, logo que nós fizemos isso e ganhamos a guerra, mandamos a Alemanha de volta. Tivemos paz com a França. Eles voltaram a Deus? Não, Senhor. Mulheres, vinho, devassidão, pecado e sujeira ao máximo. Então, o que eles fizeram? O que aconteceu? Aqui está onde nós começamos. O diabo estabeleceu seu quartel-general ali. Ali é onde ele começou, bem ali, para desmoralizar o mundo. De Paris, França. Então, se você notar, ele não podia entrar aqui através do ministério. Deste modo, a coisa que ele fez foi entrar em Hollywood, aqui. Ele estabeleceu o seu quartel-general aqui em Hollywood. O diabo desembarcou aqui há alguns anos, 15 ou 20 anos atrás, com seu grande exército e atingiu em Hollywood, Califórnia. E ele invadiu os Estados Unidos com seus poderes demoníacos. Correto. Todas as nossas modas vêm de Paris.
Elas entraram em Hollywood, nas telas. Estas menininhas e menininhos e coisas mais saem aqui. Eles assistem aqueles filmes. Jovenzinhos bons, companheirinhos ótimos. Nada contra eles. Deus abençoe seus coraçõezinhos. Sinto pena deles. E bem aqui na cidade, eu estava falando com meu menino o outro dia. Ele disse: papai, se há apenas alguns mocinhos por aí na cidade que tinham o Espírito Santo. E assim por diante. Você se pergunta por que eu estava partindo para Denver, Colorado, ou algum lugar como esse? Levo minhas crianças para algum lugar onde haja um grupo de pessoas que clamem a Deus. Que nós necessitamos, irmão. Esse país, esta nação, esta cidade, este lugar tem se tornado tão desmoralizado que é até triste. Se eu pudesse somente expressar agora mesmo o que eu absolutamente sei que é a verdade bem aqui, isto não seria nem mesmo apresentável diante de uma audiência mista. Ou bem aqui nesta própria cidade, bem aqui. Não somente aqui, porém em outros lugares, em todo lugar. Isto começou a vir simplesmente... Qual a razão? As pessoas... Olhem, amigos, isso ficou tão sagaz. Isso entrou tão fácil, a ponto que justamente a asfixia. Diabo costumava estar nas modas. Ele talvez não tenha saído das modas, porém, ele não parou de negociar. Eu lhe direi isso. Ele ainda negocia. Olhe hoje. Nós tomamos, como eu disse há pouco atrás, sobre a pequena dama, uma mocinha com uma rosa. Por exemplo, a rosa é linda. Está ali para se olhar para ela. Isso é verdade. E é do mesmo modo com a igreja. Está ali para se olhar para ela. Como uma linda jovem mulher, ela está ali para se olhar para ela. Isso é correto. Porém, se ela é linda, porque ela é para o seu marido. Ela está certa. Porém, se ela não tem a espada da moral estendida ali para protegê-la, ela se torna um endividamento para a sociedade e para o ser humano. Se torna tão baixa, escandalosa e podre até que os cães não olhariam para ela. Isso é correto. É a mesma coisa com a igreja do Deus vivo. Saem aqui, tentam fascinar e se arrumar e atuar como... Despem as suas mulheres aqui, bem, e as pessoas não compreendem que esses demônios estão invadindo os seus lares. Bem, em minha vizinhança, o outro dia, uma jovem senhora, a qual eu penso que é uma boa mulher. Ela é uma mulher casada, tem um filho, e a pequena mulher saiu ali. O homem desceu a rua para fazer um trabalho, e esta pequena senhora saiu ali vestida com aquelas velhas roupinhas. Estava horrível. Este é um terrível discurso do Dia das Mães. Porém, meu irmão, deixe-me dizer-lhe algo. Mãe, volte a ser mãe novamente. Até mesmo o menininho que estava visitando a nossa vizinhança entrou e nos disse sobre isto. Olha ali fora. Eu disse, bem, isso não é nada. A mulher é uma boa mulher. Eu não digo que ela esteja desmoralizada. Porém, o negócio é que há um espírito baixo, sujo sobre ela, fazendo-a fazer isso. E ela não sabe. Mas o que é que faria uma mãe desejar, ou qualquer pessoa, usar aquelas velhas roupinhas imundas e ostentando-se diante dos homens? Você é bonita, irmã. Você é bonita, mãe. Eu agradeço a Deus por vocês. Porém, você é bonita. Porém, você não tem recebido o Espírito Santo ali para proteger aquela moral. Você estaria em melhor situação se você fosse tão feia que ninguém olhasse para você e fosse ao céu. Isso é correto. Isso é verdade. Observe o que você está fazendo. Aquela moral. Agora, o que é? O diabo entrou e ele disse estas coisas para as pessoas. Ele entrou nos pregadores. Ele está se moldando segundo Hollywood. As mocinhas e as jovens, elas se moldam segundo Hollywood. As melhores coisas que se tem no país hoje, de mais moral que se pode ouvir, é o que se fala no programa de rádio. Alguma mulher velha como a senhorita K-Star, nada contra ela. Porém, ver uma mulher velha, 50 anos de idade e tudo, com sua roupa toda saliente nela, como se ela tivesse sido despejada em um saco de farinha. Eu não estou dizendo isso como piada, porque eu estou falando contra essas coisas. Porém, uma mulher atuar dessa maneira e se levantar e ser um exemplo para jovens americanas é um endividamento para essa nação. É o diabo! Rapazes como Arthur Godfrey e outros perambulando por aqui, fazendo as coisas que eles fazem, e o homem mais conhecido no país dessa maneira, e ora, é uma desgraça! Aleluia! Eu digo isso porque eu sinto que o Espírito Santo está aqui. A invasão está acontecendo, simplesmente passando impetuosamente de casa em casa, de lugar em lugar, de igreja em igreja, de homem em homem.
Filhos, no nome de Jesus Cristo, se ponham em pé com a posição da moral, do reavivamento e do Senhor Jesus Cristo e digam: eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Sim, Senhor, eu serei uma verdadeira mãe, eu serei um verdadeiro pai. Ao vir cercar-me o mundo todo e vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação, pois a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados. O que causou toda esta coisa? O que fez com que todos os ministros atuassem desse modo? O que fez os pregadores profetizarem esta mentira para as pessoas? Por que fizeram isto anos atrás que vocês, pessoas metodistas, quando o velho João Smith foi carregado ao seu púlpito para pregar o evangelho, e ele pregou um curto sermão de 4 horas. E ele disse: o problema é que me dói o coração. Ele disse: as filhas metodistas estão até mesmo usando anéis em seus dedos. E hoje elas estão vestidas em shorts e velhas roupinhas imundas. E elas estarão perfeitamente nuas dentro de mais 5 anos se algo não for feito. O que tem acontecido com vocês, pregadores metodistas, vocês campbelitas, vocês batistas? Sim, Senhor, é o diabo. Tem derrubado seus poderes e ele tem seus espíritos malignos aqui fora. E vocês não compreendem isto. Vocês fumando cigarros, vocês mulheres, e agindo da maneira que estão agindo aí fora. E bebendo e se comportando indecentemente da maneira que vocês estão fazendo. Vocês não compreendem que estão envenenando o seu sistema. É arruinando todas as gerações que lhe seguirão, se houver tal coisa. 85% a mais de chance em ficar com câncer ao fumar cigarros. E vocês deliberadamente se movem diretamente para eles. E as igrejas endossam isto. Em uma grande igreja batista aqui recentemente, eu vou atingir a batista. Eu tenho o direito de fazer isso. Eles, de certo modo, se inclinam para o lado de onde eu vim. Porém, quando eles tinham que dar intervalo entre o culto da escola dominical e o culto de pregação, de modo que o pastor e todos pudessem sair e fumar, e a rua estava cheia de homens e mulheres fumando cigarros. O diabo tem feito isso. Isso é correto. Então, aqui em nossa própria cidade, um de nossos ministros mais sobressalentes vem aqui em New Albany, nesse pátio de recreio, que um de nossos ministros sobressalentes da cidade está dirigindo um programa de dança de quadrilha para trazer homens e mulheres nas plataformas. Não me importa o que o mundo diz, não me importa o quanto você tente persuadir quanto a isso, irmão. Não há nenhum homem robusto que aproxime-se da mulher de um outro homem e sinta-se inalterado. Você sabe que essa é a verdade. Tomaram nossas mulheres e as despiram ali nos escritórios e dirigindo táxis e para cima e para baixo na rua, sendo que elas deveriam estar em casa, detrás do fogão, cozinhando e preparando a janta. O que é? É o diabo! A invasão está acontecendo! Eu não estou dizendo nada sobre esse indivíduo ou aquele indivíduo. Eu estou dizendo que são espíritos imundos que estão possuindo as pessoas e levando-as diretamente para isto. A invasão dos Estados Unidos. A ruína da igreja. A igreja está arruinada pelo diabo. Lá atrás, tomam um rapaz agora, quando ele vem a um seminário, a primeira coisa que ele tem que aprender é obter seus títulos acadêmicos. Ele tem que aprender psicologia, ele tem que aprender teologia, ele tem que ensinar, obter todos esses tipos de coisas instruídas a ele. Se ele não tem instrução verdadeiramente boa, se ele não é tão inteligente e brilhante o quanto ele possa ser, então eles o mandam embora. Ele não pode ser qualificado. O que ele tem que fazer? Desse modo, sai aqui e apresenta uma pequena oratória política, por assim dizer. Uma oratória política da igreja para um grupo de pessoas, um grupo de homens e mulheres moribundos. Oh, Deus, envia-nos alguns antiquados homens camponeses que não saibam a diferença entre A e B, e conheçam o poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que preguem arrependimento e enviem homens e mulheres ao altar para amar o Senhor Jesus Cristo. Isto é um endividamento. Ele tem invadido os seminários. Ele tem invadido as igrejas. Ele tem despido nossas mulheres. Ele tem levado nossos homens a um ponto que não aceitam que se lhes diga nada. Nossa nação está falida. Vocês se lembram disso, que o irmão Branham disse isso. Assim diz o Senhor.
Nossa nação está demolida! Nunca se levantará! Ela está acabada como todo o restante das nações! É a maior nação no mundo, de pé hoje, porém a própria semente do diabo tem sido plantada dentro dos corações das pessoas. Como isto entrou em Hollywood, como isto entrou nas pessoas e começou nisto, e não aceitam que se lhes diga nada. Põe um presidente ali que tente fechar o uísque e não ter proibição, veja o que sucederia. Ele seria baleado em 2 horas depois que ele entrasse ali. Seguramente, ele não pode permanecer nisto. O mundo todo é contra ele. Sim, senhor, você não poderia fazê-lo. Ela está acabada, ela está invadida, e o espírito do comunismo tomou controle. Vá até as nossas escolas hoje. Veja nossas crianças nas escolas. Nossos companheirinhos que vão à escola, vocês simplesmente deveriam saber o que se passa. Menininhas aqui nas escolas e coisas assim, na idade de 14 e 15 anos, suas mamães as mandam para a escola, mentalmente, moralmente arruinadas, viciadas em narcóticos, viciadas em drogas, fumantes de cigarros, tudo mais assim. E de tão pouca idade, as criancinhas assim. Seria tão difícil de encontrar uma virgem entre algumas delas como seria encontrar uma agulha num palheiro, onde elas têm encontros coletivos com os rapazes e se deitam nestas margens do rio e tudo mais. E eu posso provar isso a vocês, meus amigos. Eu não diria isso no púlpito a menos que eu soubesse do que eu estava falando. De escolas aqui em nossos municípios, bem aqui nesses municípios, daquelas mocinhas vestindo, não sei, dizendo às suas mães que elas vão a lugares diferentes, e se encontrando com os rapazes e até mesmo se prostituindo nas ruas de Louisville. O que é isto?